Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa última leitura diária desse trimestre, ok? Nós encerramos hoje a nossa leitura. Amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos estudando a nossa última lição e assim encerraremos esse trimestre incrível, né? O aprendizado foi altíssimo, né? Graças a Deus. Eu aprendi muito, muita coisa mesmo. Deu para meditar sobre muita coisa na Bíblia, principalmente muita coisa referente à nossa própria vida, à fé que praticamos, né? O cristianismo que vivemos. Eu achei simplesmente riquíssimo todo esse estudo. A CPAD está de parabéns mais uma vez por um trabalho brilhante, por uma obra magnífica na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe esses nossos mestres. Que o Senhor ilumine o coração deles, a mente deles. Amém? Mas vamos à leitura bíblica, irmãos, deste sábado, que traz por título: O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O versículo é o 12 do capítulo 42, que diz o seguinte: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que no primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos, ou jumentas, né? Jumentas. Pois bem, irmãos, no Velho Testamento, uma forma de medir ou de avaliar se alguém era abençoado por Deus, no Velho Testamento, era analisado as suas posses, o seu patrimônio, era analisado aquilo que ele possuía. Todo mundo tinha que ter uma posse, tinha que ter um patrimônio. Eu acho muito interessante a forma como o Estado de Israel é montado por Deus, ali logo com Moisés, assim que a terra prometida é conquistada. E a forma como foi dividido, né, a forma como foi entregue, cada tribo recebeu um território, recebeu um lugar para assentar-se, e cada família daquela tribo recebeu uma terra, recebeu um pedaço de terra. Cada família. Todo mundo tinha direito a essa terra. Toda a família. Todas as famílias. E estava na legislação, está na lei isso. É intransferível. Não se podia transferir. Depois você pode dar uma olhada melhor como é que funcionava isso. Mas não se podia vender a terra. Não se podia passar a terra para outra pessoa. O que você podia fazer era como se fosse uma permuta. Você fazia eles falavam como se fosse uma venda de terra, mas em determinado tempo essa terra tinha que ser devolvida àquela família. Não podia continuar com a pessoa que adquiriu, porque aquela terra pertencia à família. Eu acho muito interessante isso, irmãos. O indivíduo não tinha o poder de decidir o que fazer com a terra. Nós pais, principalmente nós homens, principalmente, nós temos muito que aprender com isso. A mania que a maioria de nós tem de tomar as decisões sozinhos, né, sem se importar com os membros da família, e principalmente sem se importar com quem ainda nem está vivo, quem ainda nem nasceu, com quem vai viver no futuro. O patrimônio que nós temos não nos pertence, pertence à nossa família. E sendo da nossa família, nós não temos o direito de danificar esse patrimônio de forma nenhuma. Eu acho muito interessante isso. Mas, principalmente, o Velho Testamento media dessa forma. Uma pessoa se estava bem com Deus. Ela era medida a partir do seu patrimônio, a partir daquilo que ela possuía, né? Mas aí nós temos que avaliar o seguinte, irmãos. Aí veio o Novo Testamento. E o Novo Testamento só vem porque o Velho Testamento foi ultrapassado. O Velho Testamento não respondia a todas as coisas. Por exemplo, o Velho Testamento não havia no Velho Testamento a ideia de céu,
a ideia de um mundo fora do nosso mundo terreno. A ideia de uma nova cidade, de um novo lugar fora desse mundo. Tudo se resolvia nesse mundo, tudo era nesse mundo. Não tinha essa visão espiritual, essa visão metafísica, né? Essa visão de um mundo fora desse mundo. Essa ideia de que estava sendo preparado um lugar, uma cidade para a gente morar, no Velho Testamento isso não existia. Então a mensagem do Evangelho que revela para nós, né, o Cristo que veio, que morreu por nós e tal, e ele foi embora, e ele disse, ó, eu vou, e se eu for, eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, né, para que onde eu estiver vocês também estejam, e eu vou preparar lugar. Então essa ideia no Velho Testamento não existia. No Velho Testamento, o mundo que existia era um mundo que o homem vivia. Por isso que o mundo que o homem vivia era um mundo altamente valorizado. Era um mundo que era o seu cartão de visita. Antes de eu dizer quem sou eu, o meu nome, antes de eu me apresentar, antes das pessoas me conhecerem, eu tenho que mostrar para elas a que família eu pertenço, onde é que está o meu território, de onde eu venho, qual é a minha referência. Isso é tudo Velho Testamento. É muito Velho Testamento isso, né? Porém, no Novo Testamento, as pessoas vão passar a ser avaliadas de uma outra forma, em uma outra perspectiva. Por quê? Porque no Novo Testamento, que é a novidade, as boas novas, são as seguintes. As boas novas é que esse mundo passa. E todas as coisas desse mundo terminam. Mas nós não pertencemos mais a este mundo. Nós aguardamos um outro mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Essa terra aqui, não mais. Então aí a gente poderia dizer o seguinte, então eu não posso ter patrimônio? Claro que pode. Você pode ter patrimônio, você pode batalhar para ter, aquilo que você quiser, você pode alcançar e você deve correr atrás, a profissão que você quiser exercer e tal. O seu patrimônio, desde que seja tudo respeitando as regras, você deve adquirir. Você não pode fazer isso burlando as regras, aí é crime, né? Não pode. Mas vejamos bem o que o Novo Testamento, o que Jesus fala sobre isso, né? O Velho Testamento, uma pessoa era avaliada, quando a gente olha o tema da leitura, e o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Eu concordo, mas não na questão financeira. Eu concordo na questão espiritual. O homem que está agora diante de nós, no capítulo 42, ele é melhor, ele é superior ao homem do capítulo 1. Esse homem agora do capítulo 42, ele é infinitamente maior do que aquele homem do capítulo 1 que sacrificava pelos seus filhos, que fazia sacrifícios de manhã cedo, de madrugada, por causa dos seus filhos poderiam ter pecado. A Bíblia não afirma que eles tinham pecado, mas poderiam, né? Em algum momento pode ter havido ali um pecado e tal. Então ele ia lá para sacrificar. Esse homem do capítulo 42 é maior, é melhor, é mais bem sucedido do que aquele do primeiro, mas não pelo seu patrimônio. Não pelo seu patrimônio, volto a repetir, mas pela proximidade de Deus. Por causa daquilo que ele disse. Antes eu te conhecia de ouvir sobre a sua fama, de ouvir sobre o seu nome. Hoje os meus olhos te viram. Hoje eu te conheço porque eu te vi. Hoje eu vi o Senhor agindo na minha vida. O Senhor falou comigo. Então hoje eu me relaciono com você, com o Senhor. Então isso é algo que deve ser valorizado. E é o que Jesus exatamente diz. No capítulo de número 16 de Mateus, os versículos 24 a 26 dizem assim, Jesus falando. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e segue-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em resgate da sua alma? Então o Novo Testamento, irmãos,
O homem do Novo Testamento, esse novo homem, esse homem nascido de novo, o seu valor não está na terra, não está no patrimônio, não está nesse mundo. Né? Ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Porque onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O homem do Novo Testamento, o seguidor de Jesus Cristo, o cristão, esse homem, ele não tem por preciosa esta vida e as coisas deste mundo. Este homem valoriza a glória de Deus, o céu de Deus, e valoriza a presença de Deus, a proximidade com Deus. Não é que aqui nós estamos iludidos em ganhar coroas, em ganhar posições, em ser aplaudidos no céu, né? Porque eu estou construindo e a minha coroa está no céu. Não é por causa disso. É porque nós nos apaixonamos por Jesus Cristo. E nós gostamos tanto da sua presença que nós queremos acompanhá-lo para a eternidade. Queremos estar com ele eternamente. O nosso tesouro não é a cidade santa. O nosso tesouro não é o ouro, a prata, não é as pérolas, as pedras preciosas, não é esse novo mundo. O nosso tesouro não é isso. O nosso tesouro é Jesus Cristo. Jesus é o nosso tesouro. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa dele. É exclusivamente por causa dele. É a ele que nós buscamos. Então, por que o Novo Testamento é superior ao Velho Testamento? Porque o Novo Testamento nos revela algo que o Velho não revela. O Novo Testamento nos revela um relacionamento pessoal com Deus. O Novo Testamento nos revela um mundo espiritual aberto, onde não existe necessidade de mediação, onde não existe necessidade que um outro homem nos conduza ao céu, porque as portas dos céus foram abertas para nós e continuam abertas para nós. As portas dos céus foram escancaradas para nós e nós temos a oportunidade, se assim o quisermos, se assim o desejarmos, de entrar nos céus, porque o céu foi destinado para nós. O céu de Jesus Cristo, a terra que Jesus foi preparar, foi destinada para nós. E aí está a loucura daqueles que se dizem cristãos e que valorizam exclusivamente este mundo. Aí está a perdição. Porque eles estão perdidos em uma fé que não existe mais. Eles estão perdidos em uma fé que foi ultrapassada, que se tornou obsoleta, porque ela não é mais praticável, ela não se faz mais necessário. A fé de hoje, a fé de agora, é a fé no nome de Jesus. É a fé na comunhão com Deus através de Jesus Cristo. A fé de hoje é essa fé que valoriza essa vida plena com o Senhor. Eu vou ler de novo, irmãos. Olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que se agarrar nas coisas dessa vida, aquele que se apegar às coisas deste mundo, aquele que quiser ficar com as coisas desse mundo, vai perder a sua vida. Que vida que vai ser perdida? A vida eterna vai ser perdida. A vida eterna não era algo que nem Jó, nem seus amigos, nem ninguém do Velho Testamento conhecia. Moisés não conhecia a vida eterna. Então não tinha como revelar isso para alguém. E assim segue. Então, o versículo de número 16, ele vai ser muito claro nisso. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, que aproveita o homem conquistar tanta coisa, se ele não está falando contra conquistar. Entenda isso. A questão aqui está no si. Não está falando contra conquistar. Você pode conquistar o que você quiser. Você não pode perder a sua alma por causa disso. Você não pode abrir mão da comunhão com Deus por causa disso.
Você não pode abrir mão de ter o seu nome escrito no livro da vida por causa dessa conquista, por causa desse patrimônio. Por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer isso lá no Sermão da Montanha. Se alguém te pedir alguma coisa, manda levar. Se alguém te quiser obrigar, quiser roubar, deixa levar. Porque não é isso que é o seu tesouro. Hoje nós vemos crente falar em ter arma para se defender, nós vemos crente falar em autodefesa, em tanta coisa assim, e é compreensível, porque o alvo dessas pessoas está perdido, eles estão perdidos dentro do seu patrimônio, porque o coração deles não está em Jesus, o coração deles está no ouro que eles ganharam. Então, irmãos, sim, o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, não por causa do patrimônio, mas por causa da comunhão com Deus. Um excelente dia para analisarmos isso. Amanhã é a nossa última lição e nós tivemos uma grande oportunidade de aprender com este livro e com este homem chamado Jó. Como está a sua comunhão com Deus? Como você está com Deus? Valorize essa comunhão, porque esse é o único tesouro que de fato importa para a minha e para a sua vida. Amém? Deus os abençoe. Fiquemos em paz. Tenhamos todos um excelente sábado, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.